Hoje, quando pensamos em um governante, é comum imaginar diferentes formas de chegar ao poder. Alguns são eleitos, outros herdam o trono. Alguns conquistam seu lugar pela força. Mas existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o nascimento das primeiras civilizações. O que torna um governante legítimo? A força, a riqueza, o sangue, ou existe algo maior? Há mais de 3.000 anos, os chineses deram uma resposta que mudaria completamente sua história. Eles acreditavam que nenhum rei governava apenas porque desejava. Nenhum imperador permanecia no trono apenas porque possuía um exército poderoso. Acima de todos os homens, existia uma autoridade maior: o céu. Não o céu que vemos quando levantamos os olhos, mas uma força superior, uma ordem universal, uma autoridade moral capaz de julgar governantes e decidir o destino de reinos inteiros. Segundo essa visão, o céu concedia a um governante o direito de governar, mas esse direito nunca era permanente. Ele precisava ser merecido. Foi essa ideia que ficou conhecida como mandato do céu. Poucos conceitos políticos influenciaram tanto a história quanto esse. Durante quase 3.000 anos, dinastias nasceram, impérios desapareceram, capitais mudaram de lugar, invasores chegaram de terras distantes. Mas o mandato do céu continuou sendo utilizado para explicar por que um governo surgia e por que outro desaparecia. Curiosamente, essa ideia não nasceu durante um período de paz. Ela surgiu justamente após uma guerra, quando a dinastia Shang caiu diante do avanço do Zhou. Os novos governantes enfrentavam um enorme problema: como convencer milhões de pessoas que tinham o direito de substituir uma dinastia que governava havia séculos? A resposta não poderia ser apenas: porque vencemos a batalha. Vitórias militares podiam conquistar territórios, mas dificilmente conquistavam legitimidade. Era necessário algo muito maior. Foi então que os líderes o apresentaram uma nova interpretação da história. Segundo eles, os reis Shan não haviam perdido apenas uma guerra. Eles haviam perdido o favor do céu. A derrota seria apenas a consequência visível de uma decisão tomada por uma autoridade superior. O céu havia retirado deles o direito de governar e concedido esse direito aos Zhou. Era uma ideia simples, mas extremamente poderosa, porque, ao mesmo tempo, ela justificava o presente, explicava o passado e estabelecia uma regra para o futuro. Nenhuma dinastia seria eterna. Todas permaneceriam no poder apenas enquanto governassem de maneira justa. Era uma ruptura importante. Em muitas civilizações antigas, os reis eram considerados descendentes diretos dos deuses, ou até mesmo deuses vivos. Na China, a lógica era diferente. O governante podia perder sua legitimidade. O poder não pertencia para sempre à mesma família. Ele dependia da forma como o reino era administrado. Essa diferença mudaria profundamente toda a política chinesa. Mas isso levanta uma nova pergunta: como saber se o céu havia retirado esse mandato? Os Zhou também responderam a isso, e sua resposta mudaria completamente a maneira como os chineses interpretavam as crises, as guerras e até os desastres naturais. Para os antigos chineses, o céu não enviava mensagens através de uma voz, nem aparecia diante dos homens. Sua vontade era percebida nos acontecimentos do próprio mundo. Era como se toda a natureza funcionasse como um enorme espelho. Quando um governante administrava o reino com justiça,
A ordem era preservada. As colheitas eram boas. Os rios seguiam seu curso. A população prosperava. O reino permanecia estável. Mas quando um rei se tornava corrupto, cruel ou incapaz de cumprir suas responsabilidades, o equilíbrio começava a desaparecer. E era justamente nesse momento que o céu passava a demonstrar seu descontentamento. Uma grande seca, enchentes devastadoras, longos períodos de fome, pragas, epidemias, terremotos, rebeliões, derrotas militares. Tudo isso podia ser interpretado como sinais de que o governante estava perdendo o mandato do céu. Hoje, sabemos que uma enchente acontece por razões naturais, que uma seca pode ser consequência do clima, que terremotos fazem parte da dinâmica do próprio planeta. Mas há mais de 3.000 anos, esses acontecimentos eram compreendidos de outra maneira. Para muitos chineses, nada disso era coincidência. Se a natureza parecia entrar em desordem, era porque a ordem moral também havia sido rompida. Isso criava uma responsabilidade enorme para quem ocupava o trono. O imperador não era responsável apenas por administrar pessoas. Ele precisava preservar a harmonia entre o céu, a terra e a sociedade. Seu comportamento influenciava todo o universo. Essa ideia atravessaria séculos. Sempre que surgia uma grande catástrofe, a mesma pergunta voltava a ser feita. O governante ainda possui mandato do céu? Não era apenas a população que fazia essa pergunta. O próprio imperador também precisava refletir sobre ela. Por isso, diversos governantes chineses realizavam cerimônias públicas depois de grandes desastres. Alguns reduziam impostos, outros decretavam anistias. Havia imperadores que publicavam editos reconhecendo seus próprios erros, não porque fossem obrigados por uma constituição, nem por pressão popular no sentido moderno, mas porque acreditavam que demonstrar humildade ajudaria a restaurar a harmonia entre o céu e o reino. Essa maneira de enxergar o poder criava uma relação muito diferente daquela observada em outras civilizações. No Egito Antigo, o faraó era visto como um ser divino. Na Mesopotâmia, os reis afirmavam governar porque haviam sido escolhidos pelos deuses. Na Europa medieval, os monarcas defendiam o chamado direito divino dos reis. Em muitos casos, questionar o governante significava questionar a própria vontade divina. Na China, a lógica era diferente. O céu concedia o poder, mas também podia retirá-lo. Isso fazia toda a diferença. Por quê? Se uma dinastia fracassasse, outra poderia surgir sem destruir completamente a estrutura política do país. Bastava afirmar que o mandato havia mudado de mãos. Foi exatamente isso que os Zhou fizeram após derrotarem os Shan. E seria exatamente o mesmo argumento utilizado por quase todas as dinastias que surgiriam depois. Han, Tang, Song, Ming, Qing. Cada uma delas afirmaria, de uma forma ou de outra, que governava porque o céu assim havia determinado. Mas existe outro detalhe ainda mais interessante. O mandato do céu não pertencia obrigatoriamente a uma única família, diferentemente da ideia de uma linhagem sagrada e eterna. Os Zhou ensinaram que qualquer dinastia podia perder o direito de governar, e qualquer outra, desde que demonstrasse virtude e capacidade, poderia recebê-lo. Essa ideia tornava a mudança de poder algo muito mais aceitável dentro da cultura chinesa. Ela transformava revoluções em acontecimentos que faziam parte da própria ordem do universo. Mas isso também levantava uma questão perigosa.
Se qualquer líder vitorioso pudesse afirmar que recebeu o mandato do céu, como impedir que qualquer rebelde utilizasse exatamente o mesmo argumento? Foi um dilema que acompanhou praticamente toda a história imperial chinesa. Quando os Zhou anunciaram que haviam recebido o mandato do céu, eles provavelmente não imaginavam que aquela ideia sobreviveria por quase 3.000 anos. Inicialmente, o conceito servia para explicar apenas uma mudança específica, a queda da dinastia Shang. Mas, com o passar do tempo, ele se transformou em algo muito maior. Tornou-se a base da legitimidade política chinesa. Sempre que uma nova dinastia surgia, a mesma narrativa era repetida. O governante anterior não havia perdido apenas uma guerra. Ele havia perdido a virtude. Perderá a capacidade de proteger seu povo. E, por isso, o céu retirara seu mandato. Essa lógica possuía uma consequência extremamente importante. Ela permitia que a China passasse por profundas mudanças políticas sem destruir completamente sua identidade. Mudavam os governantes, mudavam as famílias imperiais, mudavam até as capitais, mas a ideia permanecia. O céu continuava acima de todos. Durante os séculos seguintes, a dinastia utilizaria o mesmo princípio. Os Tang fariam o mesmo. Os Song, os Ming, os Qing, todos afirmariam, de uma forma ou de outra, que governavam porque haviam recebido o mandato do céu. Até mesmo invasores estrangeiros compreenderam rapidamente sua importância. Quando os mongóis fundaram a dinastia Yuan no século XIII, não disseram apenas que haviam conquistado a China. Declararam que o céu lhes havia concedido o direito de governar. Séculos depois, os manchus repetiriam exatamente a mesma estratégia ao fundar a dinastia Qing. Mesmo sendo povos vindos de fora, compreenderam que, para governar a China, era preciso ser aceito dentro da tradição chinesa. E essa tradição dizia que todo poder vinha do céu. Mas existe outro aspecto fascinante. O mandato do céu também funcionava como um aviso permanente aos próprios imperadores. Nenhum deles podia acreditar que seu poder era garantido para sempre. Toda seca, toda enchente, toda revolta popular, toda derrota militar podia ser interpretada como um sinal de que o céu estava retirando sua aprovação. Isso fazia com que muitos governantes levassem extremamente a sério sua responsabilidade. É claro, nem todos agiam dessa maneira. Alguns tornaram-se autoritários, outros mergulharam em luxos. Alguns ignoraram completamente os problemas do povo. Mas mesmo esses sabiam que, se o reino entrasse em colapso, as gerações futuras provavelmente diriam que haviam perdido o mandato do céu. Era uma pressão constante. Talvez seja justamente por isso que tantos imperadores chineses dedicaram enorme atenção às obras públicas. Construção de canais, controle das enchentes, armazenamento de alimentos, redução de impostos em períodos de crise, não apenas por razões econômicas, mas porque o bem-estar da população era visto como um reflexo da própria legitimidade do governante. Quanto melhor fosse administrado o reino, mais forte parecia ser o mandato. Essa visão influenciou profundamente a cultura política chinesa. Durante muito tempo, rebelar-se contra um governante considerado justo era visto como desafiar a ordem do céu. Por outro lado, levantar-se contra um tirano podia ser interpretado como cumprir justamente a vontade celestial. Era uma maneira muito diferente de compreender revoluções. No Ocidente,
Muitas revoluções buscavam romper completamente com o passado. Na tradição chinesa, em muitos casos, a revolução era apresentada como uma restauração da ordem perdida. Não era o céu que mudava, era o governante que deixava de merecer sua confiança. Essa diferença ajudou a dar continuidade à civilização chinesa ao longo dos séculos. Mesmo quando impérios caíam, a ideia central permanecia viva. Mas, se o mandato do céu se tornou tão importante, quem foram os homens responsáveis por transformar essa teoria em uma nova maneira de governar? A resposta está na própria dinastia que criou esse conceito. Os Zhou, uma família que permaneceria no poder por mais tempo do que qualquer outra na história da China. Poucas ideias sobreviveram tanto tempo quanto o mandato do céu. Ele atravessou guerras, mudanças de dinastias, invasões estrangeiras, períodos de prosperidade e séculos de crise. Mesmo quando a China entrou na era moderna, seu impacto ainda podia ser percebido. Naturalmente, com o passar do tempo, a maneira de interpretar o mandato também mudou. Filósofos deram novas explicações. Imperadores adaptaram seu significado. Governantes utilizaram o conceito para fortalecer sua autoridade. Rebeldes recorreram à mesma ideia para justificar revoluções, mas sua essência permaneceu praticamente inalterada. O governante existe para servir ao reino. Quando deixe de cumprir essa responsabilidade, perde sua legitimidade. Essa visão influenciou profundamente a maneira como os chineses passaram a compreender o poder. Mais do que um privilégio, governar era uma responsabilidade moral. O imperador não respondia apenas diante de seus ministros, nem apenas diante do povo. Respondia diante do próprio céu. É justamente por isso que compreender o mandato do céu é tão importante. Sem ele, grande parte da história chinesa parece apenas uma sucessão de guerras entre dinastias. Com ele, percebemos que existia uma lógica muito maior conectando todos esses acontecimentos. Uma lógica que moldou uma das civilizações mais duradouras da humanidade. Quando os Zhou criaram o mandato do céu, talvez imaginassem apenas justificar sua própria vitória, mas acabaram criando uma das teorias políticas mais influentes da história. Ela ajudou a explicar o nascimento e a queda de impérios. Influenciou imperadores durante quase 3.000 anos e moldou a própria identidade política da China. Mas os Zhou não ficaram conhecidos apenas por essa ideia. Durante seu longo governo, a China viveria profundas transformações. Novas cidades surgiriam, a agricultura se expandiria, a população cresceria e, em meio às crises que viriam mais tarde, nasceriam alguns dos maiores pensadores da história, homens como Confúcio e Lao Tzu. Antes que suas ideias mudassem o mundo, era preciso compreender o cenário em que viveram. E esse cenário começava justamente com a ascensão da dinastia Zhou.